noite, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. A partir do versículo 11 diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Nos meios tradicionais cristãos, quando você usa a palavra doutrina, geralmente está se referindo a um conjunto de verdades nas quais se deve crer. Por exemplo, a doutrina de Jesus Cristo. O que é que nós cremos a respeito de Jesus Cristo? A doutrina das Escrituras. O que são as Escrituras para nós? A doutrina do homem. A doutrina dos anjos. A doutrina do pecado. A doutrina da igreja. O que é a igreja? Como ela deve ser? O que as Escrituras dizem sobre ela? A doutrina de Deus, a doutrina das últimas coisas. E aqueles, muitas vezes, que conhecem as doutrinas saudavelmente, às vezes se gloriam em dizer que tem uma boa doutrina. Porém, na carta de Paulo a Tito, doutrina está um pouco destacado disso, está um pouco distanciado disso, porque na carta de Tito, doutrina não tem muito a ver com uma coisa que você crê apenas, mas tem a ver com aquilo que você é. Não é apenas um conjunto de coisas para crer, mas um conjunto de coisas para se viver, um conjunto de qualidades para ser. É esquisito que uma doutrina não influencie um comportamento. Como é que ela pode ser saudável se ela não influencia comportamento? Como é que é boa doutrina? Nós temos uma boa doutrina. Sim, que boa doutrina é essa que não faz você sorrir? Que boa doutrina é essa que não te ajuda a criar filhos? Que boa doutrina é essa que não influencia no seu casamento e na maneira como você negocia? Que boa doutrina é essa que não cura os teus relacionamentos com as outras pessoas? Para Tito, doutrina tem a ver com vida na esquina, vida na rua, vida no comércio, vida na família, vida no meio da sociedade. Ele diz aqui que quando a graça de Deus se manifestou a todos, no caso aqui todos cristãos, porque nem matematicamente poderia ter sido a todos os homens, uma graça salvadora ainda. O cristianismo está na sua incipiência. Ele diz que a graça de Deus se manifestou a nós para nos educar. E é engraçado, pessoas crendo na graça. Não quero puxar de novo o assunto da reforma, mas ouvimos tantos esses dias, né? Uma das 5 solas. Só a graça. Somente a graça de Deus. Tito diz que essa graça se manifestou para nos educar. Não é para que a gente tenha um estilo de vida pecaminoso. Não é para que a gente se orgulhe dizendo: eu estou debaixo da graça. Mas é para nos educar.
E o tipo de educação que a graça de Deus veio operar em mim e em você é para que a gente chegue a um nível de consciência cristã de renegar as paixões mundanas. Na linguagem de Tito é renegar a impiedade e as paixões mundanas. Às vezes a gente usa umas palavras que a gente não sabe direito o que são, né? Por exemplo, a palavra ímpio, impiedade vem de ímpio. Ela é formada de ela é dividida em duas partes, a palavra ímpio, né? É o prefixo in, mais a palavra pio. Você às vezes ouve falar do Papa Pio alguma coisa, né? Papa Pio XII, né? Pio XVI. O que é um pio? Tem nada a ver com pinto. Uma pessoa pia, né? Aquela senhora é muito pia, né? Uma pessoa pia, pio é a redução de piedoso. E o piedoso é aquele que pratica a piedade. A piedade é o conjunto dos exercícios da vida cristã, todos eles, todos os que são importantes. Então uma pessoa pia é uma pessoa assim, ela está em forma nos exercícios da vida cristã. Agora uma pessoa impia, uma pessoa ímpia, não pia, ele não é que ele está no banco de reserva, é que ele não foi nem treinado nos exercícios da vida cristã, ele é não piedoso. Às vezes as palavras são traduzidas de uma maneira que dentro da cultura elas têm um peso, né? Cultura é horrível, cultura é esquisito. Eu passei uma boa parte da minha vida numa denominação chamada Batista Regular. De onde aqueles missionários vieram, a palavra regular era uma palavra muito bonita, é uma palavra bonita. Regular vem de régula, que é um padrão. Então lá de onde eles vieram, um batista regular é um batista padrão. Agora imagina só, eu estudei nos anos 70, onde as notas eram boas, ótima ou regular, ou insuficientes, era conceito, não era números, era conceito, né? Quando você era ótimo, você tirou 10, você é ótimo. Você é bom, você é bom. Agora quando você era regular, né? Então você imagine que até hoje os batistas regulares sofrem essa piadinha da cultura. Você é regular, né? A cultura é nojenta, a cultura é horrível. E a palavra piedoso pegou o sentido católico daquele que faz caridade. Ele é muito piedoso, né? E não passou daí. Mas na Bíblia, a piedade é todo o exercício da vida cristã. Paulo diz para Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo, absolutamente para tudo, é proveitosa. Então existe uma coisa chamada impiedade. A gente até podia, quem sabe as traduções futuras, traduzirem a palavra piedoso como espiritual, né? E a impiedade como carnalidade, alguma coisa nessa linha. Existe uma coisa, meu irmão, minha irmã, chamada impiedade e paixões mundanas. Tito diz que a graça de Deus se manifestou a nós para nos educar, para que a gente chegue num nível de rejeitar a impiedade, tudo aquilo que não passa no crivo de Deus. Estamos vivendo dias no Brasil onde as pessoas querem legalizar a impiedade. Não adianta só ser ímpio, não adianta só negar os preceitos de Deus. Agora você tem que legalizar, institucionalizar a impiedade, que se manifestarão de coisas como a ideologia de gênero e outras porcarias mais. Agora, veja bem, nós precisamos saber
quais são as impiedades que nos acercam. Quais são as impiedades que nos tentam? Porque o mundo, o sistema mundano, é tudo ímpio. É só impiedade, é não pio mesmo, é não piedoso, não espiritual, é carnal. E você sabe quais são as impiedades que te tentam. Parece que existem impiedades para cada faixa etária, né? Uma vez Davi orou dizendo assim: que Deus perdoasse os pecados da juventude, né? Paulo diz para Timóteo fugir das tentações, das paixões da juventude, das paixões da mocidade. Talvez, meus irmãos, eu precise de 2 quintas-feiras para que a gente se aprofunde a respeito disso, porque eu quero que você pense em doutrina vivida na prática, doutrina reluzente na vida. A primeira palavra do texto que a gente leu é a palavra porquanto. Essas palavras, porquanto, portanto, elas sempre chamam a atenção para algo que foi dito antes, para um raciocínio anterior. E aqui no caso, os versículos de 1 a 10, e eles vão apresentar várias impiedades, das quais a gente vai ter que fugir, e ele vai tratar mais ou menos de uns 4 ou 5 grupos de pessoas que precisam saber que algumas coisas são importantes serem erradicadas de suas vidas. Por exemplo, olha comigo o versículo 1. Paulo diz para Tito: fale o que convém à sã doutrina. Se você está num congresso de teólogos e o pregador diz assim: hoje eu vou falar o que convém à sã doutrina, o que as pessoas esperam? Que ele vai falar sobre conceitos teológicos, a doutrina da salvação, a doutrina de Jesus, a cristologia, a escatologia, a bibliologia. Mas Paulo vai falar, Paulo escrevendo a Tito, não foi Tito que escreveu, foi Paulo escrevendo a Tito, vai falar de coisas extremamente práticas. E o primeiro grupo de pessoas são os homens idosos. Olha, os homens idosos, eles precisam, sã doutrina é isso aqui, ó. Os homens idosos precisam ser desta maneira. Por que eu estou dizendo que a gente precisa de pelo menos 2 quintas-feiras? Porque tem muito termo aqui em Tito que a gente precisa explicar com mais detalhes. Não pense no homem idoso aqui como aquela pessoa já super idosa, com o pé na cova, caducando, não é? Você chega lá para visitar ele, ele fala: quem é tu mesmo? Né? Não é isso aqui não, tá? Para o conceito que Paulo está querendo, há homens idosos aqui, né? Vamos entender hoje à noite homens idosos como homens maduros. Não são mais garotinhos, né? São homens, se apresentam como homens. E tem uma sã doutrina para os homens idosos. Eles devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Só isso. Os homens idosos da igreja, viu, Isná? Os homens idosos da igreja precisam ser só isso. Precisam ter temperança, que é meio parecido com prudência. Eles precisam ter um autocontrole. Eles não podem sair dizendo tudo que vem na ideia. Eles precisam serem pessoas equilibradas. Alguns crentes têm a fama de vão ficando mais velhos, mais carnais, né?
Eu conheço uns, eles são muito carnais. E o tempo passa e eles pioram. Mas a doutrina deles é maravilhosa. Eles dizem que eles têm uma sã doutrina, não é? Eles têm uma boca podre, eles têm uma mente podre, eles têm um coração ruim, mas eles têm uma sã doutrina. Não é disso que Paulo está falando a Tito. Uma sã doutrina que não transforma você numa pessoa temperante, serve para quê? Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, serve para alguma coisa, mas na pior das hipóteses, serve para nada. Para nada. Tito vai chegar ao ponto de dizer que nós devemos viver um estilo de vida a ponto de enfeitar a doutrina, ornamentar a doutrina. Imagine aqui a doutrina hoje como uma mulher muito bonita. Uma mulher bem bonita, uma pessoa mais bonita, vezes 10 vezes bonita. Uma mulher bem bonita. E só que ela não escova os dentes, né? Ela solta pum em público. Ela fala com a boca cheia de comida. Ela mastiga e faz aqueles barulhos do porco comendo milho. Ela é mal educada, ela diz palavrões, veste roupas velhas, feias e sujas, ela não toma banho, ela não faz certas higienes, certas áreas que deviam ser depiladas, parece uma capoeira. Mas você olha e você fala assim, ela é bonita. Apesar disso, dá para perceber que ela é bonita, né? Mas quem quer essa doida? Né? Quem quer levar para casa? Ela é bonita, ela tem traços de beleza. Ela é, mas não é. Porque ela não sabe ser feminina, ela não sabe se enfeitar, ela não faz um penteado legal, ela não usa perfume, ela é daquele jeito, né? Meus irmãos, isso é a doutrina quando não serve para nada. De que adianta você dizer, mas eu sou batista, batistaca. Sim, aí a tua família não te respeita, mas você é batista, batistaca, né? Eu sou batista, pré-tribulacionista, tricotomista do reino, separatista, antinominalista, pré-existencialista. E daí? A sua doutrina é um cocô. Ela não tem poder sobre você. Não é dessa doutrina que Paulo está falando. Paulo está falando de doutrina prática, doutrina viva. A sua doutrina não chega nem a ser comparada a uma filosofia. A sua doutrina é só um conceito que você aprendeu para repetir, como Jesus Cristo disse, maquinalmente, quer dizer, como uma máquina. Você apenas repete conceitos. E Paulo disse, fale o que convém à sã doutrina. Então lá vai doutrina. Os homens sejam temperantes, sejam respeitáveis. Os homens têm que ser respeitáveis. E quem vai dizer se eles são respeitáveis ou não? As outras pessoas. Sim, as mulheres. As outras pessoas vão dizer se eles são respeitáveis ou não. Sã doutrina, Paulo diz para Tito, esses homens têm que ser sensatos, ajuizados. Sensato é o que tem senso, tem juízo no lugar. A gente vê pessoas fazendo coisas e a gente se pergunta assim, meu Deus, não tem juízo não.
chegou atrasado na hora da distribuição da sensatez. O chip da sensatez não foi instalado nesta pessoa. E Paulo diz para Tito: doutrina torna uma pessoa sensata. Uma confissão teológica não torna uma pessoa sensata. Eu estudei numa escola teológica que, em algum ano do estudo, você tinha que assinar uma declaração teológica. Todo mundo foi lá e assinou. Eu creio, tá aí, eu creio, eu assino. Mas e daí? E daí? Para Paulo, se você é saudável na doutrina, ele quer saber: você é uma pessoa respeitável? Você é uma pessoa saudável na fé? Eu gosto desse termo, sadio na fé. Você nem é fanático, mas também não é ateu, porque tem crente que a gente parece que está falando com um ateu. É uma fé não saudável. Outros, a gente pensa que está falando com um maluco que saiu do hospício. E Paulo diz que eles sejam saudáveis na fé e na constância. Constância é aquele negócio, aquela continuidade, né? Você é do jeito que você é e você continua sendo. Você entra no ministério e você continua. Agora, o inconstante, meus irmãos, toda hora está mudando. Tem gente que é inconstante por natureza. Toda hora está tendo uma ideia nova. Qualquer uma serve, não é? Tinha uma pessoa que eu conheci que toda semana tinha uma ideia nova. Um dia ele falou para mim assim: agora eu estou criando pássaros. Agora eu quero criar pássaros. Aí ele era tão inconstante, adivinha o que aconteceu com os pássaros? Morreram. Os pássaros morreram, né? Depois dos pássaros eu me lembro que ele disse: agora estou lendo o Alcorão. Vai ler a Bíblia, criatura. Vai ler a Bíblia. Você é inconstante? As pessoas reconhecem em você uma constância, né? A constância das aranhas, a perseverança das aranhas, que a gente desfaz a casa da aranha e o que ela faz? Começa imediatamente outra. E se você desfizer 100 vezes, ela vai refazer 100 vezes. Você tem essa constância? Doutrina tem que dar constância às pessoas. Foi isso que Paulo disse para os homens. E as mulheres, né? Vem agora, vem aí. Vem aí as mulheres. Quanto às mulheres idosas, a idosa aqui não precisa ser a vovó também, que já está com Alzheimer, né? Que está bem avançada, vovó centenária, né? Aqui há algumas mulheres idosas. Então é com essas que falo. Mulheres maduras, né? Não é mulher podre, mulher madura. Quanto às mulheres, que sejam sérias. Não entenda séria aqui como alguém que não ri, né? Como alguém carrancuda, mas alguém sério nos seus procedimentos, como está dito no próprio texto. Que sejam sérias no seu proceder. Não caluniadoras. Por que eu falei que precisava duas vezes? Porque cada termo desse é incrível. Não caluniadora. Tem homem caluniador? Tem, mas por alguma razão Paulo está falando às mulheres e diz: olha, doutrina faz com que uma mulher não calunie a outra, não fale mal da outra, nem dos outros. Uma sã doutrina leva você a ser exatamente assim. Não escravizadas a muito vinho. Uma mulher bêbada é esquisito, não é não? Talvez, lembre, Tito é pastor na ilha de Creta, uma ilha grega, né? O povo ali era faca torta, né? O povo ali era doidão. Então Tito devia conviver com muitas irmãs daquela cultura que iam além da conta,
né? E Paulo diz para Tito: olha, a sã doutrina vai levar as mulheres a abandonarem esses vícios. Não sejam escravizadas a muito vinho. Não é só que elas gostavam de vinho, elas estavam escravizadas. Um vício, quando entra na sua vida, ele escraviza. E um princípio legal para a vida é: rejeite tudo que estiver te viciando. Está te viciando, é problema. Aprenda a ter domínio sobre essas coisas. Rejeite tudo, absolutamente tudo que estiver te viciando. Não é só o vinho que vicia. Eu convivi com pessoas idosas viciadas no jogo do bicho. De onde eu venho, a cultura do jogo do bicho é muito forte. Muito, muito, muito forte, né? Eu mesmo fui treinado para jogar no jogo do bicho. Ganhei uma vez, né? Número 9. 9 é o quê? Ninguém sabe, vocês não sabem não, né? É cobra. Vocês sabem é o 24, né? Mas 9 é cobra. Ganhei uma vez, né? Essas pessoas que eram viciadas aí, todo dia tinha um sonho, né? Sonhava com a borboleta, sonhava com a avestruz, sonhava com não sei o que voando, sonhava com açude, sonhava com o mar, né? Então, cuidado. Rejeite tudo que estiver viciando você. Paulo diz também que elas tinham que ser mestras do bem. Mestras do bem. Para que elas têm que ser mestras do bem? Eu gosto aqui dessa parte, olha. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos. Sabe quem devia ensinar os segredos do casamento para as mais jovens? As mais velhas. Mas tem alguma coisa errada com a nossa cultura cristã brasileira. Porque eu já vi tanta mais velha dizendo para a mais nova: minha filha, não case não. Minha filha, não, mano, é horrível. É horrível, não case não, vá namorar, vá. As mais velhas instruindo as mais novas. Com quem as mais novas aprendem sobre sexualidade, né? Do ponto de vista de Paulo, uma sã doutrina, quando a novinha fosse casar, devia procurar assim as irmãs mais maduras da igreja e dizer: irmão, eu queria perguntar umas coisas para a senhora. Eu estou assim sem jeito, assim, ó. Eu estou indo para a lua de mel, aí eu queria assim uns truques, uns negócios, uns segredos, né? Como é que é essa história aí? E essa mais velha pudesse dizer: senta aí, minha filha, né? Vamos conversar, né? É isso. As mais novas devem aprender com as mais velhas. É tão horroroso o cenário, é tão distante da Bíblia, que pega uma velhinha das antigas, você novinha, pega uma velhinha das antigas mesmo. Aí vá pedir para ela ensinar você umas coisas sobre sexualidade, né? Tem alguma coisa que se perdeu na cultura cristã. Talvez ela vai dizer: crie vergonha na sua cara, eu sou uma senhora de respeito. Você vem com essas conversas pro meu lado, você é besta, né? Algumas coisas ficaram muito distantes daquilo que era o plano, mas faz parte da sã doutrina as mais velhas instruírem as mais novas a amarem os maridos. Oh, coisa boa, né? Ensinar elas a amar bem. Mas não só os maridos, a amar os maridos, e quem mais? Os filhos. E é importante esse equilíbrio, né? Porque tem umas que pensam primeiro nos filhos, segundo nos filhos, e terceiro nos filhos, né? É preciso haver um equilíbrio. Isso também se perdeu. Se os filhos são a razão de vocês serem felizes, o que vai acontecer quando esses filhos forem embora? Ui! Ai! Se os filhos são a razão
de vocês serem felizes, são a razão da vida de vocês. Quando esses filhos forem embora, vocês vão olhar um para o outro e vão se odiar, né? Vocês vão olhar um para o outro e dizer: eu te odeio, eu também te odeio, né? E eu te odeio mais, eu te odeio muito mais, seu velho sem vergonha. Vai embora, sua velha, vá você, seu velho, né? Muita coisa se perdeu. Tem que amar o marido e os filhos. E os filhos precisam saber que os maridos são amados, que as esposas são amadas. Os filhos precisam saber que eles não são os reizinhos todo poderosos, porque esta mulher ama o marido e seus filhos. Mas continua a serem sensatas. Parece que a lista da mulher está maior, não está? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Sabia que sã doutrina tem a ver com isso? Não é com assinar um catecismo, não é com assinar uma confissão de fé. Sã doutrina tem a ver com ser boa dona de casa. Não é dona de casa, é boa. Algumas mulheres, algumas meninas novas, elas entenderam assim: não, minha mãe me deu estudo. A minha mãe me deu o quê? Estudo. Eu vou conseguir um bom emprego. Eu vou trabalhar na prefeitura e eu vou contratar uma eu vou contratar uma empresa. Eu pago. Nós vamos pagar uma pessoa. Não precisa aprender essas coisas. Eu vou pagar uma pessoa, pastor. Tá bom. Essa pessoa que vai ser paga vai ser administrada por quem? Pela dona da casa, ou ela mesma, ou essa pessoa que vai ser paga é que vai ser a chefe. Algumas mães que ralaram, que sofreram muito, que viveram aquela vida difícil quando eram mais jovens em casa, no tempo que não tinha fogão a gás, né? No tempo que acordava cedo para fazer o fogo, né? Aquela fumaça nos olhos, aquele, né? Aquele ferro de brasa. Aquilo pode ter sido tão traumatizante que aquela pessoa assim: minha filha não vai ter nada disso. Minha filha vai viver uma vida diferente. E aí ela não ensinou nada para a menina, tornou-se escrava da menina. Essa menina cresceu tão burra em termos de administração do lar, que no nosso primeiro ministério nós convivemos com uma pessoa que fez duas coisas incríveis. A pessoa casou e o marido falou: amor, eu comprei um peixe, faz o peixe para nós. E o marido foi trabalhar, e aí ele voltou pensando assim: é peixe, hoje é peixe, né? Eu vou comer o peixe que o meu amor fez. Esse peixe não estava tratado. Então essa menina olhou para o peixe, ela sabia que tinha que botar óleo. Jogou um sal, jogou um óleo, pegou o peixe não tratado e jogou na frigideira. O peixe foi se enrolando, ficou parecendo um tatu bola. Virou um peixe bola, né? E aí o marido chegou, ela falou: tá aí o peixe. Essa mesma pessoa queria cortar azeitonas no meio com uma faca assim. A Bíblia não diz que a mulher tem que ser dona de casa. É mais sério. A Bíblia diz que ela tem que ser o quê? Boa dona de casa. E um dos segredos do equilíbrio da família é quando a mulher é boa dona, mas tem que ser boa dona de casa. Já aconselhei tantos casais que o problema é só esse. O cara fala: pastor, ela não sabe fazer um frango, essa desgraça não sabe fazer um frango. Ela tem 40 anos de idade, ela não sabe cortar um frango, meu Deus do céu. Só isso.
Só isso, tem o poder, não saber cortar o frango, tem o poder de destruir uma geração. Olha que coisa incrível. Não saber cortar um frango tem o poder de destruir uma geração. É por isso que sã doutrina é prática. Eu falo sério com os rapazes. Eu digo, olha, se a menina não for dona de casa, você está em apuros. Seus filhos estão com problema. Isso aqui não tem nada a ver com trabalhar fora, com ganhar mais, nem ganhar menos. Tem umas aqui na igreja que elas trabalham fora, mas elas são excelentes donas de casa. Né? Porque elas têm empregado, mas a empregada tem medo delas. Porque elas sabem fazer a coisa, elas sabem quando está errado, elas sabem dar ordens, elas sabem comandar. Mas se elas não sabem nada, quem vai dar as diretrizes? A empregada vai fazer exatamente do jeito que ela quer. O marido vai viver um inferno na terra. Ele não consegue achar que é culpa da empregada. Isso aqui não exclui a ajuda dos maridos. Isso aqui não exclui a administração masculina. Mas a Bíblia fala que a mulher tem que ser boa dona de casa. E as mais velhas ensinam. Você não sabe cortar um frango? Cola nas mais velhas, né? Paulo, quero aprender. Como é que faz? Como é que faz um bife? Não é não? Como é que guarda as coisas na geladeira, né? Onde é que bota as verduras? Como é que conserva os alimentos? Eu agora vou ser a dona da minha casa. Você é a ministra da infraestrutura. Então, essa coisa tem que dar certo, né? Não, eu vou fazer um concurso. Eu vou pagar. Senhor, tudo bem que você pague. Mas todo mundo que paga exige. O que é que você vai exigir? Quais são as diretrizes? Quais são os rumos? Sã doutrina inclui numa mulher ser boa dona de casa. Ainda não parou para as mulheres. Elas têm que ser bondosas, elas têm que ser sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você deve estar pensando assim: puxa vida, como a lista da mulher é grande, né? Vocês não pegam, vocês cristãos, vocês aí do cristianismo, vocês não exigem demais da mulher, não? Será que não está um pouco? Meu Deus do céu, que coisa mais opressora. Coisa mais patriarcal. Vamos só relembrar. As mulheres aqui nessa relação, elas têm que ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem. Uau! A fim de instruir, ainda vão ter que ser professora das outras, das mais jovens, para ensinar a amar aos seus maridos e aos seus filhos, a ensinar a ser sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e submissas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha, não é o cristianismo que exige muito das mulheres, é a vida. Por alguma razão, a vida exige muito das mulheres, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Quando a Bíblia diz que a mulher não seja escravizada a muito vinho, o homem também não deve ser. Mas vai me dizer que você não acha diferente quando você vê um homem chapado e uma mulher chapada, né? Você mesmo que é mulher, você acha, poxa vida, que coisa ridícula, né? É esquisito. Se o homem beber e cair, ele é um homem que bebeu e caiu, né? Mas imagina uma mulher de saia curta que bebeu e caiu, né? Eita diabo! Não sou eu que exijo da vida. Aliás, não sou eu que exijo demais das mulheres. É a vida. Imagina que uma mulher vai fazer um concurso. Aí ela está com a TPM daquela complicada demais mesmo.
Aquela que ela chora, ela grita, ela deprime, ela quer matar alguém, ela quer esganar, ela está com um alfinete no cérebro, e é dia de concurso. E ela não pode dizer para a bancada: caramba, eu não estou em condição de fazer esse negócio. Não tem cota para TPM aqui? Não tem. Não tem. Infelizmente, não tem. Por alguma razão, é a vida que exige um pouco mais, bem mais, das mulheres. Ou você vai me dizer que homens engravidam, ou você vai dizer que homens têm menopausa, ou você vai dizer que homens menstruam. Não é o cristianismo que exige muito das mulheres, é a vida. E aprenda uma coisa: a mulher é ponto de equilíbrio, para o bem ou para o mal, sempre. A mulher sempre será ponto de equilíbrio, para o bem ou para o mal. Se ela for uma mestra do bem, todo mundo fala: caramba, que mulher, né? Que mulher séria, bondosa, equilibrada, sensata, mestra do bem. Também se ela for uma vaca doida, também todo mundo vai dizer: caramba, que é isso? Quem é essa bruta? Não é? Quem é esse monstro? A mulher sempre será ponto de equilíbrio, em mais áreas do que você possa imaginar. Às vezes as mulheres falam assim: os homens não podem ver uma mulher bonita que eles olham. Deixa eu lhe contar uma experiência que tive. Uma vez eu estava numa agência bancária. Aí entrou uma mulher muito bonita e muito elegante e muito arrumada. Ainda parecia que era rica. Parecia uma espaçonave quando entrou ali na agência. O que aconteceu? Todas as mulheres olharam para ela, mais rápido do que os homens. Todas. Eu não sei se era para odiar, eu não sei se era para admirar, se era para elogiar, se era para procurar defeito, mas absolutamente todas as mulheres. A presença masculina, sim, uma mulher bonita muda o ambiente. E não são só os homens que olham para uma mulher bonita, as outras mulheres também notam sua presença. Claro que de maneira diferente, né? Bem diferente. A mulher sempre será ponto de equilíbrio, para o bem ou para o mal. Então, você já viu os homens idosos, você já viu as mulheres, agora vem os jovens. Para os jovens a exigência é pouca. Sã doutrina na vida de jovem, a exigência é pouca. Só diz assim: que sejam criteriosos em todas as coisas. Só isso. Tá bom? Eu acho que aqui está mais difícil que a parte das mulheres, né? Que sejam o quê? Criteriosos. Tem que ter critérios. Em quantas coisas? Em todas. Viva com isso. Durma com esse barulho. Os jovens têm que ser criteriosos. Jovem sem critério é um destrambelhado. Os jovens têm que ter critério em todas as coisas. Muitos jovens começam a trabalhar, jovens. Aí eles têm seu dinheirinho. Aí eles acham que eles estão tão ricos, né? Aí eles não têm critério, eles começam a se endividar, né? Ou então eles começam a ter uma loucura para gastar aquele dinheiro. Existe uma maldição cultural nas nossas gerações. Nossos pais não sabiam muito sobre finanças e não nos ensinaram. Então tem uma história de uma pessoa que passou muito jovem foi ser um policial militar e recebeu lá seu dinheiro, seu soldo, né? Pegou aquela ruma de dinheiro. E o que ele fez? Ele começou a gastar. E ele começou a ficar angustiado. Ele pensou assim: não acaba não, meu Deus, eu estou gastando e não acaba. Veja bem, ele não tinha critérios, ele queria acabar com o dinheiro. Esta é a cabeça do pobre, né? Ele queria acabar com o dinheiro, não tinha critérios. Ele não sabia que uma parte é para a gente guardar, né? Dinheiro serve para quê? Aí você diz: para gastar também.
mas uma parte é para guardar. Sim, para guardar. Uma parte é para investir. Ele queria acabar com o dinheiro. Ele disse: não acaba não. Estou gastando bastante, não acabou ainda, rapaz. Que sejam criteriosos em todas as coisas. Um outro grupo que é apresentado aqui é o pastor. Tinha que sobrar, né? É pesado aqui para o pastor. Primeiro, ele tem que ser pessoalmente o padrão de boas obras. O pastor, o obreiro, o homem de linha de frente, ele tem que ser, para Timóteo, Paulo diz: torna-te o padrão dos fiéis. Ou seja, o crente mais fiel da igreja, ele tem que se inspirar em você, tem que se espelhar em você. Você é o modelo. Agora você vai ser modelo, né? Agora sim. Você vai ser o padrão, a régula, né? Regular. Você vai ser o padrão das boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. E um último grupo a ser apresentado são os funcionários. Na linguagem aqui do tempo, os servos. Como nós não temos mais os servos, né? Como nós não temos mais os escravos, então os funcionários. Quem é funcionário aí, diga amém. Então, é para você agora, tá? Como se diz por aí, esta palavra é para você. Eu recebo, né? Esta palavra é para você. O que é que tem aqui para os funcionários? Sã doutrina. Sejam obedientes em tudo ao seu patrão, né? Ele mandou fazer, faça. Simples assim. Não tem dupla interpretação. Você vive numa época muito privilegiada, que você pode escolher o patrão às vezes, né? Ou então você pode demitir o seu patrão. Você pode dizer: olha, você não vai ser mais meu patrão. Então, você não está gostando? Saia de lá. Mas enquanto você estiver lá, seja obediente ao seu chefe, ao seu patrão. Não é para ser bajulador. Pedro fala daqueles que são obedientes só na vista. Também não é desse. O nível aqui é bem alto, a ponto de dizer que você devia dar satisfação ao seu patrão. Sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivos de satisfação. De maneira que o teu patrão diga: rapaz, eu não posso perder esse cara. Não posso perder, essa pessoa vale ouro. Mas que pessoa, né? Que pessoa incrível. Que satisfação, que prazer, que privilégio ter essa pessoa trabalhando aqui. Isto é sã doutrina. E aqui não importa se tu é batista, anabatista, assembleiano, reformado, arminiano, calvinista. Se você é funcionário, a Bíblia diz: você devia dar satisfação, deixar o seu chefe, né, orgulhoso de você. Mas tem uns que, se o chefe puder transferir de lá, vai transferir imediatamente, porque não aguenta mais, né? Além do mais, não seja respondão. É interessante isso, né? Não tem aquela pessoa que tudo responde, tudo resmunga. Ele não sabe dizer sim senhor, não senhor, me desculpe. Não, tem que ter mas também, né? Você é funcionário, não seja respondão. Isso depõe contra a doutrina. E é engraçado que ele está falando do primeiro século, onde as pessoas eram escravos. E tinha escravo respondão. Imagina esse escravo aqui sendo funcionário público, né? Escravo respondão. E Paulo está dizendo: olha, pastor Tito, fala para o pessoal aí que é da igreja, que ainda é servo, pô, não seja respondão. Isso depõe contra a doutrina. Você é um funcionário
respondão. Você, para obedecer, precisa primeiro fazer uma guerra mundial. Você, para obedecer, primeiro precisa de uma tese. Não sejam respondão. Não furtem. Opa! Tinha escravo que, não é? Quando você trabalha numa instituição pública, tem umas coisas que estão lá que você, né, olha assim, não estou fazendo nada, você também, né? O Brasil tem essa cultura de que se é do governo, não é pecado. Fica a palavra, não furtem. Mas não adianta só não furtar, diz assim, deem prova de fidelidade. Quando você dá prova de que você é fiel, as pessoas confiam em você. Para que isso? Versículo 10, eu estou terminando, diz: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Senhor. Lembra da mulher bonita que eu falei, que não escovava os dentes, soltava pum, arrotava em público, falava boca cheia, não depilava, não penteava os cabelos, não usava o shampoo, né? Não limpava os pés como as mulheres gostam, com aquelas serra de pé, com aqueles esfregadores, né, amaciadores e etc. Ela era bonita, mas estava podre, né? Uma suvaqueira da desgraça. Era bonita, era. Irmãos, algumas doutrinas no papel são tão bonitas. Algumas doutrinas no papel são tão lindas. Creio no Espírito Santo, né? Na dependência do Espírito Santo. Por que isso não se reflete em vida? Paulo diz para Tito, a fim de ornamentar, enfeitar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Isso é parecido com o que foi dito no versículo 4. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Tudo isso aqui tem a ver com paixões mundanas que nos assolam. Viver dessa maneira é lutar contra paixões. Sim, responder ao seu chefe é uma paixão mundana. Não ser submissa ao marido é uma paixão mundana. Não ser um homem respeitável, não ser um homem temperante é uma paixão mundana. Não ser sadio na fé, não ser um homem de amor, não ser um homem constante, deixa a vida te levar, isso é uma paixão mundana. O pastor que não quer ser um exemplo, que não quer ser um padrão de boas obras, isso é uma paixão mundana. E a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou a nós para nos educar a viver exatamente desta maneira. Numa outra ocasião, vou tentar explicar algumas palavras dela e seus significados profundos. Agora vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos porque a tua palavra nos exorta a falar e a viver o que convém à sã doutrina. E tantas vezes nós somos tentados a levar e entender doutrina apenas como um conceito, como uma coisa para crer e que não nos influencia. Pedimos que nos ajude a ver doutrina dentro da família, doutrina no trabalho, doutrina no ministério, doutrina no estilo de ser homem, no estilo de ser mulher, de ser filho, pai, mãe. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a ornamentar a doutrina de Deus, nosso Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.